O livro de Jasher, parte 21, capítulo 80. Depois de 2 anos, Moisés e Arão vão ao faraó. E no final de 2 anos, novamente Deus enviou Moisés a Faraó para libertar os filhos de Israel, e enviá-los para fora da terra do Egito. 2. E Moisés foi e chegou à casa de Faraó, e ele falou-lhe as palavras de Deus, que o tinha enviado, mas Faraó não quis ouvir a voz de Deus. E o Senhor despertou seu poder no Egito contra Faraó e seus súditos, e feriu Deus a Faraó e seu povo com pragas muito grandes e doloridas. 3. E Deus pela mão de Arão, tornou todas as águas do Egito em sangue, com todos os seus córregos e rios. 4. E, quando um egípcio veio para beber e tirar água, ele olhou em seu jarro, e eis que toda a água foi transformada em sangue, e quando ele chegou a beber do seu copo da água no copo se tornou em sangue. 5. E quando uma mulher amassou sua massa e cozinhou sua comida, sua aparência virou-se para o de sangue. 6. E Deus fez com que as suas águas trouxessem sapos e rãs, e todos os sapos vieram para as casas dos egípcios. 7. E quando os egípcios bebiam, suas barrigas ficavam cheias de sapos, e dançavam em suas barrigas como dançam quando estão no rio. 8. E toda a água potável em sua água de cozimento virou-se para rãs, também quando estavam em suas camas. O suor produzia rãs. 9. Não obstante toda essa ira do Senhor não se foi deles, e sua mão estava estendida contra todos os egípcios para feri-los com toda a praga pesada. 10. E ele transformou o pó da terra em piolhos, e os piolhos tornaram-se na altura de 2 côvados sobre a terra. 11. Os piolhos também foram muito numerosos, na carne de homens e animais, em todos os habitantes do Egito, também sobre o rei e a rainha. Deus enviou os piolhos, e sobrecarregou-se muito devido aos piolhos. 12. Não obstante isso, a ira de Deus não se afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre o Egito. 13. E Deus enviou todos os tipos de animais do campo para o Egito, e eles vieram e destruíram todo o Egito, os animais, as árvores, e todas as coisas que estavam no Egito. 14. E Deus enviou serpentes abrasadoras, escorpiões, ratos, doninhas, juntamente com os rastejantes no pó. 15. Moscas, vespas, pulgas, insetos e mosquitos, cada um enxame de acordo com seu tipo. 16. E todos os répteis e os animais de asas conforme a sua espécie, chegaram ao Egito e entristeceram os egípcios excessivamente. 17. E as pulgas e moscas vieram nos olhos e ouvidos dos egípcios. 18. E as vespas vieram sobre eles e os expulsaram dali, e elas os perseguiram em suas salas interiores. 19. E quando os egípcios escondiam por conta dos enxames e animais, eles trancaram suas portas, e Deus ordenou ao Solanote que estava no mar, a subir e ir para Egito. 20. E ela tinha braços longos, de 10 côvados de comprimento do côvado de um homem. 21. E ela foi em cima dos telhados e descobriu o telhado e o piso e cortou-os, e estendeu o braço para dentro da casa e retirou a trave e o pino, e abriu as casas do Egito. 22. Depois veio o enxame e animais para as casas do Egito, e o enxame e animais destruíram os egípcios, e isto pesou sobre eles extremamente. 23. Não obstante, a ira de Deus não se afastou dos egípcios, e sua mão ainda se estendeu contra eles. 24. E Deus enviou a peste, e a peste invadiu o Egito, nos cavalos e jumentos, nos camelos, nas manadas de bois, ovelhas e no homem. 25. E quando os egípcios se levantaram cedo pela manhã para tomar o seu gado para o pasto, encontravam todo o seu gado morto. 26. E ali permaneceu do gado dos egípcios apenas 1 em 10, e do gado pertencente a Israel em Gozém, não morreu nenhum. 27. E Deus enviou uma inflamação ardente na carne dos egípcios, que estourou suas peles, e tornou-se uma coceira intensa em todos os egípcios, a partir das solas dos seus pés para o topo de suas cabeças. 28. E muitas fervuras estavam em sua carne, que separou sua carne, tornando-a podre e fétida. 29. Não obstante, a ira de Deus não afastou, e sua mão ainda estava estendida sobre todo o Egito. 30. E Deus enviou uma chuva muito pesada, a qual feriu as suas vinhas e quebrou suas árvores de fruto e enxugou-as até que elas caíram em cima deles. 31. Também toda a erva verde se tornou seca e pereceram, pois um fogo desceu no meio da mistura de granizo. Portanto, o granizo e o fogo consumiram todas as coisas. 32.
Também os homens e os animais que foram encontrados no exterior pereceram das chamas de fogo e do granizo, e todos os jovens leões ficaram esgotados. 33. E Deus enviou inúmeros gafanhotos ao Egito, o Chazel, Salom, Xargol e Xagole, gafanhotos cada um de sua espécie, que devoravam tudo que o granizo tinha deixado. 34. Então, os egípcios alegraram-se com os gafanhotos, embora eles consumissem o produto do campo, e eles pegaram-nos em abundância e salgaram-nos para alimento. 35. E Deus trouxe um vento forte do mar, e tirou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que foram salgados, e os lançou no Mar Vermelho. Nenhum gafanhoto permaneceu dentro das fronteiras do Egito. 36. E Deus enviou trevas sobre toda a terra do Egito e tornou-se escura por 3 dias, de modo que um homem não podia ver a mão dele quando ele a levava à boca. 37. Naquela época morreram muitos do povo de Israel que haviam se rebelado contra Deus e que não deram ouvidos a Moisés e Arão, e não acreditavam que o Senhor os tinha enviado. 38. E não quiseram ouvir a voz de Moisés que tinham dito: nós não vamos sair do Egito para pereçamos de fome em um desolado deserto. 39. E Deus flagelou-os com 3 dias de escuridão, e os israelitas os enterraram naqueles dias, sem os egípcios saberem deles ou regozijarem-se sobre eles. 40. E a escuridão era muito grande no Egito por 3 dias, e qualquer pessoa que foi a pé quando a escuridão veio, permaneceu de pé em seu lugar, e aquele que estava sentado permaneceu sentado, e aquele que estava deitado continuou deitado no mesmo estado, e o que estava andando, permaneceu sentado no chão no mesmo local. E essa coisa aconteceu com todos os egípcios, até que a escuridão havia terminado. 41. E quando os dias de escuridão passaram, Deus enviou Moisés e Arão aos filhos de Israel, dizendo: comemore sua festa e façam a sua passagem, Páscoa, pois eis que eu entrarei no meio da noite entre todos os egípcios, e ferirei todos os seus primogênitos, desde o primeiro nascido de um homem até o primogênito de um animal, e quando eu vir a sua passagem, Páscoa, vou passar por cima de vocês. 42. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que Deus tinha ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram naquela noite. 43. E sucedeu que, no meio da noite, Deus saiu no meio do Egito, e feriu todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito primeiro nascido do homem ao primeiro nascido de animal. 44. E Faraó levantou-se à noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor em todo o Egito naquela noite, pois não havia uma casa em que não houvesse um cadáver. 45. Também a semelhança dos primogênitos do Egito, que foram esculpidas nas paredes de suas casas, fora destruída e caiu no chão. 46. Mesmo os ossos de seus primogênitos que tinham morrido antes disto e quem haviam enterrado em suas casas, foram pegos até pelos cães do Egito nesta noite, e arrastados diante dos egípcios e lançados diante deles. 47. E os egípcios viram este mal que tinha de repente vindo sobre eles, e os egípcios clamavam com grande voz. 48. E todas as famílias do Egito choraram aquela noite, cada homem por seu filho e cada homem por sua filha, sendo primogênito, e o tumulto no Egito foi ouvido a grande distância naquela noite. 49. E Batia, a filha de Faraó, saiu com o rei nessa noite para procurar Moisés e Arão em suas casas, e eles estavam em suas casas, comendo, bebendo e regozijando-se com todo Israel. 50. E Batia disse a Moisés: esta é a recompensa pelo bem que eu fiz a ti, te criando, e fizeste este mal contra mim e a casa de meu pai. 51. E Moisés disse-lhe: certamente 10 pragas Deus trouxe sobre o Egito, alguma delas atingiu a ti? Alguma delas te afetou? E ela disse: não. 52. E Moisés lhe disse: embora tu sejas a primeira nascida de tua mãe, tu não morrerás, e nenhum mal deve chegar a ti, no meio do povo do Egito. 53. E ela disse: que vantagem há para mim, quando eu vejo o rei, meu irmão, e todos os da sua casa e súditos neste mal, cujo primeiro nascido pereça como todos os primogênitos do Egito. 54. E Moisés disse-lhe: certamente teu irmão e sua família, e os súditos e as famílias dos egípcios, não quiseram dar ouvidos às palavras de Deus, por isso todo esse mal veio sobre eles. 55. E Faraó, rei do Egito, aproximou-se de Moisés e Arão, e alguns dos filhos de Israel que estavam com eles naquele lugar, e suplicou a eles, dizendo: 56.
levanta-te e tira vossos irmãos, todos os filhos de Israel que estão na terra, com suas ovelhas e bois, e tudo os que lhes pertencem, e não devem deixar nada para trás. Apenas peça por mim ao Senhor teu Deus. 57. E Moisés disse a Faraó: Eis que tu és de tua mãe, primogênito, mas não temas, pois tu não morrerás, pois Deus ordenou que tu has de viver, a fim de mostrar-te seu grande poder e seu forte braço estendido. 58. E Faraó ordenou aos filhos de Israel a serem mandados embora, e todos os egípcios fortaleceram-se ou deixaram-nos, porque diziam: estamos todos morrendo. 59. E todos os egípcios mandaram os israelitas partirem, com grandes riquezas, ovelhas, bois e coisas preciosas, de acordo com o juramento de Deus entre ele e nosso pai Abraão. 60. E os filhos de Israel atrasaram-se saindo à noite, e quando os egípcios chegaram a eles para mandá-los sair, eles disseram-lhes: será que somos ladrões, para que devemos sair à noite? 61. E os filhos de Israel pediram aos egípcios vasos de prata, e vasos de ouro, e vestuário, e os filhos de Israel despojaram os egípcios. 62. E Moisés apressou-se e levantou-se e foi para o rio do Egito e fizeram subir a partir dali o caixão de José e levaram-no com eles. 63. E Israel também trouxeram, cada um o caixão de seu pai com eles, e cada homem o caixão de sua tribo. Capítulo 81. A partida dos israelitas do Egito. 1. E os filhos de Israel peregrinaram de Ramessés para Sucote, com cerca de 600.000 homens a pé, além dos mais pequenos e suas esposas. 2. Também uma multidão mista subiu com eles, de rebanhos e manadas e muito gado. 3. A peregrinação dos filhos de Israel, que habitavam no Egito em trabalho duro, foi de 210 anos. 4. E no fim de 210 anos, Deus tirou os filhos de Israel do Egito com mão forte. 5. E os filhos de Israel viajaram do Egito e de Gozém e de Ramsés, e acamparam em Sucote no 15º dia do primeiro mês. 6. E os egípcios enterraram todos os seus primogênitos a quem Deus tinha ferido, e todos os egípcios enterravam seus mortos por 3 dias. 7. E os filhos de Israel viajaram de Sucote e acamparam em Etom, no final do deserto. 8. E no 3º dia depois que os egípcios haviam enterrado seus primogênitos, muitos homens se levantaram do Egito e foram atrás de Israel para fazê-los retornar ao Egito, porque se arrependeram de ter libertado o povo da sua servidão. 9. E um homem disse ao seu próximo: certamente Moisés e Arão falaram a Faraó, dizendo: vamos a uma viagem de 3 dias no deserto, e oferecer sacrifícios a Deus nosso Senhor. 10. Agora, pois, vamos levantar de madrugada e fazê-los voltar. E se eles voltarem conosco para o Egito a seus senhores, então saberemos que não há fé, neles, mas se eles não voltarem, então vamos lutar com eles, e fazê-los voltar com grande poder e mão forte. 11. E todos os nobres de Faraó levantaram-se pela manhã, e com eles cerca de 700.000 homens, e eles saíram do Egito, naquele dia, e vieram para o lugar onde os filhos de Israel estavam. 12. E todos os egípcios viram, e eis que Moisés e Arão, e todos os filhos de Israel estavam sentados diante de Pi-Hahirote, comendo, bebendo e comemorando a festa de Deus. 13. E todos os egípcios disseram aos filhos de Israel: certamente vocês disseram: vamos percorrer um caminho por 3 dias no deserto e sacrificaremos a nosso Senhor e retornaremos. 14. Agora, pois, hoje faz 5 dias desde que vocês foram, porque não voltam aos seus mestres. 15. E Moisés e Arão lhes responderam, dizendo: porquanto Deus nosso Senhor tem testemunhado em nós, dizendo: vocês não mais voltarão para o Egito, mas vamos para uma terra que mana leite e mel, como Deus nosso Senhor havia prometido a nossos pais para nos dar. 16. E quando os nobres do Egito viram que os filhos de Israel não deram ouvidos a eles, para voltarem a Egito, cingiram-se à luta com Israel. 17. E Deus fortaleceu os corações dos filhos de Israel sobre os egípcios, e lhes deram uma surra severa, e a batalha foi dura sobre os egípcios, e todos os egípcios fugiram de diante dos filhos de Israel, pois muitos deles pereceram pela mão de Israel. 18. E os nobres de Faraó voltaram para o Egito e contaram a Faraó, dizendo: os filhos de Israel fugiram, e não mais voltarão para o Egito,
E desta forma que Moisés e Arão falaram a nós. 19. E Faraó soube disso, e seu coração, e os corações de todos os seus súditos, ficaram contra Israel, e se arrependeram de ter enviado Israel. E todos os egípcios aconselharam Faraó a perseguir os filhos de Israel para fazê-los voltar para suas cargas. 20. E eles disseram cada um ao seu irmão, que é isto que fizemos, libertando Israel da nossa servidão. 21. E Deus fortaleceu os corações de todos os egípcios para perseguir os israelitas, pois Deus desejava acabar com os egípcios no Mar Vermelho. 22. E Faraó levantou-se e tomou sua carruagem, e ele ordenou que todos os egípcios a montar, nenhum homem foi deixado, exceto os pequenos e as mulheres. 23. E todos os egípcios saíram com o Faraó para perseguir os filhos de Israel, e o exército de Egito era um exército muito grande e pesado, cerca de 10.000 homens. 24. E todo este exército foi, para perseguir os filhos de Israel para trazê-los de volta para o Egito, e os alcançaram acampados junto ao Mar Vermelho. 25. E os filhos de Israel levantaram os olhos, e viram todos os egípcios a persegui-los, e os filhos de Israel ficaram muito aterrorizados, e os filhos de Israel clamaram a Deus. 26. E por causa dos egípcios, os filhos de Israel dividiram-se em 4 divisões, e eles ficaram divididos em suas opiniões, pois eles estavam com medo dos egípcios, e Moisés falou com cada um deles. 27. A primeira divisão foi dos filhos de Reubem, Simeão e Issacar, e eles resolveram lançarem-se ao mar, pois estavam com muito medo dos egípcios. 28. E Moisés disse-lhes: Não temais, permanecei tranquilos e vede a salvação de Deus, que ele efetuará no dia de hoje a vocês. 29. A segunda divisão foi dos filhos de Zebulon, Benjamim e Naftali, e eles resolveram voltar para o Egito com os egípcios. 30. E Moisés disse-lhes: Não temais, pois como vocês viram os egípcios neste dia, assim vocês não os verão de novo, para sempre. 31. A terceira divisão foi dos filhos de Judá e José, e eles resolveram ir encontrar os egípcios, e lutar com eles. 32. Mas Moisés disse-lhes: Fiquem onde estão, pois Deus vai lutar por vocês, e devem permanecer em silêncio. 33. E a quarta divisão era dos filhos de Levi, Gade, e Azer, e eles resolveram ir para o meio dos egípcios para confundi-los. E Moisés disse-lhes: Permaneçam onde estão e não temam, apenas clamem a Deus e ele os salvará de suas mãos. 34. Depois disso Moisés levantou-se de entre as pessoas, e falou a Deus e disse: 35. Ó Deus, Senhor de toda a terra, agora salva teu povo que tu trouxeste do Egito, e não deixes que os egípcios se gabem de que o poder e a força são deles. 36. Então Deus disse a Moisés: Por que choras a mim? Fala com os filhos de Israel como eles devem proceder, e estende a tua vara sobre o mar e divide-o, e os filhos de Israel devem passar por ele. 37. E Moisés assim o fez, e ele levantou a sua vara sobre o mar e dividiu-o. 38. E as águas do mar foram divididas em 12 partes, e os filhos de Israel passaram completamente em pé, com sapatos, como um homem que passa por uma estrada preparada. 39. E Deus manifestou aos filhos de Israel as suas maravilhas no Egito e no mar pelas mãos de Moisés e Arão. 40. E quando os filhos de Israel entraram no mar, os egípcios vinham atrás deles, e as águas do mar caíram sobre eles, e todos eles afundaram na água, e nenhum homem ficou, com exceção de Faraó, que deu honra a Deus, e creu nele. Por isso Deus não o levou a morrer naquele momento com os egípcios. 41. E Deus ordenou um mensageiro a levá-lo de entre os egípcios, e o mandou para a terra de Nínive, e reinou sobre ela por um longo tempo. 42. E naquele dia Deus salvou Israel da mão do Egito, e todos os filhos de Israel viram que os egípcios tinham perecido, e viam a grande mão de Deus, no que ele havia realizado no Egito e no mar. 43. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico a Deus, no dia em que Deus fez os egípcios a cair diante deles. 44. E todo Israel cantou em coro, dizendo: Cantarei a Deus porque ele é exaltado, o cavalo e o seu cavaleiro ele lançou ao mar, eis que isto está escrito no livro da lei do Senhor. 45. Depois disso os filhos de Israel continuaram em sua jornada, e acamparam em Mará,
E Deus deu aos filhos de Israel os estatutos e juízos naquele lugar em Mará. E Deus ordenou aos filhos de Israel andarem todos os seus caminhos e o servirem. 46. E eles viajaram de Mará e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 tamareiras, e os israelitas acamparam junto das águas. 47. E eles viajaram de Elim e chegaram ao deserto de Sim, no 15º dia do segundo mês após a sua saída do Egito. 48. Naquele tempo Deus deu o maná para os filhos de Israel comerem, e Deus fez comida chover do céu para os filhos de Israel, dia a dia. 49. E os filhos de Israel comeram o maná durante 40 anos, todos os dias em que eles estavam no deserto, até que chegaram à terra de Canaã, para possuí-la. 50. E passaram do deserto de Sim, e acamparam em Aluche. 51. E passaram de Aluche, e acamparam em Refidim. 52. E quando os filhos de Israel estavam em Refidim, Amaleque, filho de Ulifaz, filho de Esaú, o irmão de Zefo, veio para lutar com Israel. 53. E trouxe com ele 801.000 homens, mágicos e ilusionistas, e se prepararam para a batalha com Israel em Refidim. 54. E foi uma grande e severa batalha contra Israel, e Deus entregou Amaleque e seu povo, nas mãos de Moisés e os filhos de Israel, e na mão de Josué, filho de Num, o homem efraimita, servo de Moisés. 55. E os filhos de Israel feriram Amaleque e ao seu povo, ao fio da espada, mas a batalha foi muito dura sobre os filhos de Israel. 56. E Deus disse a Moisés: escreve esta coisa como um memorial para ti em um livro, e coloca-o na mão de Josué, filho de Num, teu servo, e tu comandarás os filhos de Israel, dizendo: quando vocês forem para a terra de Canaã, deverão apagar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 57. E Moisés assim o fez, e ele pegou o livro e escreveu sobre ele estas palavras, dizendo: 58. Lembra-te do que Amaleque fez a ti na estrada quando tu saíste do Egito. 59. Que te encontrou no caminho e feriu-te pela retaguarda, mesmo aqueles que foram fracos atrás de ti, quando estavas fraco e cansado. 60. Por isso será que quando Deus o teu Senhor te tiver dado descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Deus teu Senhor te dá por herança, para possuí-la, e tu has de apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu, tu não deves te esquecer. 61. E o rei, que tiver piedade de Amaleque, ou a sua memória ou a sua semente, eis que eu exigirei dele, e eu vou cortá-lo de entre o seu povo. 62. E Moisés escreveu estas coisas em um livro, e ordenou aos filhos de Israel a respeito de todas estas questões. Capítulo 82. Os 10 mandamentos. 1. E os Israel saiu de Refidim, e acamparam no deserto do Sinai, no 3º mês de sua saída do Egito. 2. Naquele tempo veio Reuel, o midianita, o sogro de Moisés, com Zípora sua filha e seus 2 filhos, pois ele tinha ouvido falar das maravilhas de Deus, que ele havia feito a Israel, que os tinha livrado das mãos do Egito. 3. E Reuel veio a Moisés no deserto onde tinham acampado, onde estava a montanha de Deus. 4. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro com grande honra e toda Israel estava com ele. 5. E Reuel e seus filhos ficou entre os israelitas muitos dias. E Reuel conheceu a Deus daquele dia em diante. 6. E no 3º mês da partida dos filhos de Israel do Egito, no 6º dia, Deus deu a Israel os 10 mandamentos no monte Sinai. 7. E todo Israel ouviu todos estes mandamentos, e Israel alegrou-se em Deus naquele dia. 8. E a Odaia, glória, de Deus repousou sobre o monte Sinai, e ele chamou Moisés, e Moisés veio a ele no meio de uma nuvem e subiu a montanha. 9. E Moisés ficou sobre o monte, 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. E Deus o instruiu nos estatutos e juízos, a fim de ensinar os filhos de Israel. 10. E Deus escreveu os 10 mandamentos sobre 2 tábuas de pedra e ele deu a Moisés para comandar os filhos de Israel. 11. E, no final dos 40 dias e 40 noites, Deus acabou de falar para Moisés no monte Sinai. Em seguida, Deus deu a Moisés as tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. 12. E quando os filhos de Israel viram que Moisés demorava a descer do monte, reuniram-se em torno de Arão, e disseram: quanto a esse homem Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. 13. Agora, pois, levantemo-nos, façamos para nós um ídolo que vá diante de nós,
para que não morramos. 14. E Arão teve muito medo do povo, e ordenou que lhe trouxessem ouro, e ele fez um bezerro de metal fundido para o povo. 15. E Deus disse a Moisés, antes que ele houvesse descido do monte, vai-te para baixo, porque o teu povo a quem tu trouxeste do Egito, já se corrompeu. 16. Fizeram para si um bezerro de fundição, e prostraram-se a ele. Agora, portanto, deixe-me, para que eu possa consumi-los da face da terra, pois eles são um povo de dura cerviz. 17. E Moisés suplicou a Deus, e ele orou a Deus pelas pessoas devido ao bezerro que tinham feito. E ele depois desceu do monte, e em suas mãos estavam as 2 tábuas de pedra, que o Senhor lhe havia dado para comandar os israelitas. 18. E quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro que o povo tinha feito, a ira de Moisés se acendeu, e ele quebrou as tábuas sob o monte. 19. E Moisés veio para o campo e tomou o bezerro e queimaram a fogo, e moeram-no até que ele se tornou fina poeira, e espalhou-a sobre a água, e deu para os israelitas beberem. 20. E ali morreram do povo, pelas espadas um do outro, cerca de 3.000 homens que tinha feito o bezerro. 21. E no dia seguinte Moisés disse ao povo, eu vou subir até Deus, porventura, talvez eu possa fazer expiação pelos pecados que vocês cometeram contra Deus. 22. E Moisés subiu novamente a Deus, e ele permaneceu com Deus 40 dias e 40 noites. 23. E durante os 40 dias que Moisés rogou a Deus em favor dos filhos de Israel, e Deus ouviu o pedido de Moisés, e Deus se aplacou para com ele em nome de Israel. 24. Então disse Deus a Moisés para cortar 2 tábuas de pedra e trazê-las até Deus. Queria escrever sobre elas os 10 mandamentos. 25. Ora, Moisés assim o fez, e ele desceu e cortou as 2 tábuas e subiu ao monte Sinai a Deus. E Deus escreveu os 10 mandamentos nas tábuas. 26. E Moisés ficou ainda com Deus 40 dias e 40 noites. E Deus instruiu nos estatutos e juízos para dar a Israel. 27. E Deus lhe ordenara a respeito dos filhos de Israel, que eles deveriam fazer um santuário para Deus, que seu Shuom, nome, pudesse descansar nele. E Deus mostrou-lhe como deveria ser o santuário, e como deveria ser todos os seus utensílios. 28. E, no final dos 40 dias, Moisés desceu do monte, e as 2 tábuas estavam em sua mão. 29. E veio Moisés aos filhos de Israel e falou-lhes todas as palavras de Deus, e ele ensinou-lhes leis, estatutos e juízos que Deus tinha ensinado. 30. E Moisés disse aos filhos de Israel a palavra de Deus, e que deveria ser feito um santuário para ele, para habitar entre os filhos de Israel. 31. E o povo se alegrou muito com tudo de bom que Deus tinha falado com eles, através de Moisés, e disseram, faremos tudo o que Deus disse a ti. 32. E o povo se levantou como um só homem e fizeram ofertas generosas ao santuário de Deus, e cada homem ofereceu sua oferta a Deus para a obra do santuário, e para todo o seu serviço. 33. E todos os filhos de Israel trouxeram cada homem de tudo que foi encontrado na sua posse para a obra do santuário de Deus ouro, prata e bronze, e cada coisa que foi útil para o santuário. 34. E todos os homens sábios que tinham prática no trabalho vieram e fizeram o santuário de Deus, conforme tudo que Deus tinha ordenado todos os homens nos trabalhos em que eles tinham prática. E todos os sábios de coração fizeram o santuário, e seu mobiliário e todos os vasos para o serviço ad sua, santo, como Deus tinha ordenado a Moisés. 35. E o trabalho do santuário do tabernáculo foram concluídos no final de 5 meses. E os filhos de Israel fizeram tudo o que Deus ordenou a Moisés. 36. E trouxeram o santuário e todos os seus móveis a Moisés, semelhante à representação que Deus havia mostrado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. 37. E Moisés viu a obra, e eles fizeram isso como Deus lhes tinha ordenado, de forma que Moisés os abençoou. Capítulo 83. Arão e seus filhos são separados para o serviço do Senhor. 1. E no 12º mês, no 23º dia do mês, Moisés tomou Arão e seus filhos, e ele vestiu-os em suas vestes, e ungiu-os, e fizeram-lhes como Deus lhe ordenara, e Moisés trouxe todas as ofertas que Deus tinha ordenado naquele dia. 2. Moisés depois levou Arão e seus filhos e lhes disse, por 7 dias, vocês devem permanecer na porta da tenda, pois assim eu ordenei. 3.
E Arão e seus filhos fizeram tudo o que Deus lhes havia ordenado através de Moisés, e permaneceram por 7 dias à porta da tenda. 4. E no 8º dia, sendo o primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano da partida dos israelitas de Egito, Moisés ergueu o santuário, e Moisés colocou todos os móveis do tabernáculo e todos os móveis do santuário, e ele fez tudo o que Deus lhe tinha ordenado. 5. E Moisés chamou a Arão e a seus filhos, e eles trouxeram o holocausto e oferta pelo pecado para si para os filhos de Israel, como Deus tinha ordenado a Moisés. 6. Naquele dia, os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram fogo estranho e trouxeram diante de Deus que não lhes ordenara, e um fogo saiu de diante de Deus, e os consumiu, e morreram perante Deus, naquele dia. 7. Então no dia em que Moisés tinha terminado de erguer o santuário, os príncipes dos filhos de Israel começaram a trazer suas ofertas diante de Deus para a dedicação do altar. 8. E trouxeram as suas ofertas de cada príncipe para cada dia, um príncipe a cada dia, por 12 dias. 9. E todas as ofertas que eles trouxeram, cada homem no seu dia, um prato de prata pesando 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de fina farinha, amassada com azeite, para oferta de carne. 10. Uma colher, pesando 10 siclos de ouro, cheia de incenso. 11. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. 12. E um cabrito para oferta pelo pecado. 13. E para as ofertas pacíficas 2 bois e 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano de idade. 14. Assim fizeram os 12 príncipes de Israel dia a dia, cada homem no seu dia. 15. E foi depois, no dia 13 do mês, que Moisés comandou os filhos de Israel a observar a passagem, Páscoa. 16. E os filhos de Israel celebraram a passagem, Páscoa, em sua temporada no dia 14 do mês, como Deus tinha ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. 17. E no segundo mês, no primeiro dia do mesmo mês, Deus falou a Moisés, dizendo: 18. No tem os chefes de todos os homens dos filhos de Israel a partir de 20 anos de idade para cima, de teu irmão Arão, e os 12 príncipes de Israel. 19. E Moisés assim o fez, e Arão veio com 12 príncipes de Israel, e eles numeraram os filhos de Israel no deserto do Sinai. 20. E os números dos filhos de Israel pelas casas de seus pais, de 20 anos para cima, foram 603.550. 21. Mas os filhos de Levi não foram contados entre os seus irmãos, os filhos de Israel. 22. E o número de todos os homens dos filhos de Israel de 1 mês para cima, foi 22.273. 23. E o número dos filhos de Levi, de 1 mês de idade e acima, foi 22.000. 24. E Moisés colocou os sacerdotes e os levitas cada homem ao seu serviço e seu cargo, para servir o santuário do tabernáculo, como Deus tinha ordenado a Moisés. 25. E no 20º dia do mês, a nuvem se foi da tenda do testemunho. 26. Naquele tempo os filhos de Israel continuaram a sua viagem desde o deserto de Sinai, e eles fizeram uma caminhada de 3 dias, e a nuvem repousou sobre o deserto de Parã, e a ira de Deus se acendeu contra Israel, porque tinham provocado a Deus pedindo carne para que pudessem comer. 27. E Deus ouviu a sua voz, e deu-lhes a carne que comeram durante 1 mês. 28. Mas, depois disto, a ira de Deus se acendeu contra eles, e os feriu com uma grande matança, e eles foram enterrados ali, naquele lugar. 29. E os filhos de Israel chamaram aquele lugar Quebrotatavá, porquanto ali enterraram as pessoas que cobiçaram carne. 30. E partiram de Quebrotatavá, e acamparam em Azerote, que está no deserto de Parã. 31. E enquanto os filhos de Israel estavam em Azerote, e a ira de Deus se acendeu contra Miriam por causa de Moisés, e ela tornou-se leprosa, branca como a neve. 32. E ela ficou confinada fora do arraial por 7 dias, até que ela tivesse sido limpa novamente de sua lepra. 33. Os filhos de Israel depois partiram de Azerote, e acamparam-se no final do deserto de Parã. 34. Naquele tempo, Deus falou a Moisés para enviar 12 homens dos filhos de Israel, um homem de cada tribo, para ir explorar a terra de Canaã. 35. E Moisés enviou os 12 homens, e chegaram à terra de Canaã para pesquisar e examiná-la,
E eles exploraram toda a terra desde o deserto de Sem para Rechob como tu vens a Chamot. 36. E no final de 40 dias vieram a Moisés e a Arão, e trouxeram resposta de como estavam seus corações. E 10 dos homens trouxeram um mau relatório aos filhos de Israel, da terra que haviam explorado, dizendo: é melhor para nós voltarmos para Egito do que ir para esta terra, terra que consome os seus habitantes. 37. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Efuné, que eram dos que exploraram a terra, disseram: a terra é extremamente boa. 38. Se Deus se agradar de nós, Ele vai nos trazer a esta terra, e dá-la a nós, pois é uma terra que mana leite e mel. 39. Mas os filhos de Israel não quiseram dar ouvidos a eles, e eles deram ouvidos às palavras dos 10 homens que tinham trazido um mau relatório da terra. 40. E Deus ouviu as murmurações dos filhos de Israel, e ele ficou furioso e jurou, dizendo: 41. Certamente nenhum homem desta geração perversa verá a terra de 20 anos e para cima, com exceção de Calebe, filho de Efuné, e Josué, filho de Num. 42. Mas, certamente, esta geração ímpia perecerá no deserto, e seus filhos virão para a terra, e eles a possuirão, de modo que a ira de Deus se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto por 40 anos até o final dessa perversa geração, porque eles não seguiam Deus. 43. E o povo habitou no deserto de Parã um longo tempo, e depois procederam ao deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Capítulo 84. A rebelião de Corá. 1. Naquele tempo, Corá, filho de Etzer, filho de Queat, filho de Levi, tomou muitos homens dos filhos de Israel, e eles se levantaram e discutiram com Moisés e Arão e toda a congregação. 2. E Deus estava irado com eles, e a terra abriu a sua boca, e os tragou, com suas casas e todos os que lhes pertenciam, e com todos os homens que pertenciam a Corá. 3. E depois disso o Senhor fez o povo dar a volta pelo caminho do Monte Ser por um longo tempo. 4. Naquele tempo disse Deus a Moisés: não provoquem uma guerra contra os filhos de Esaú, porque eu não vou dar a vocês qualquer coisa que lhes pertençam, tanto quanto a sola do pé pode pisar, pois tenho dado o Monte Ser por herança a Esaú. 5. Por isso os filhos de Esaú lutaram contra os filhos de Ser em épocas anteriores, e Deus havia entregado os filhos de Ser nas mãos dos filhos de Esaú, e destruiu-os de diante deles, e os filhos de Esaú habitaram no lugar deles até este dia. 6. Por isso Deus disse aos filhos de Israel para não lutarem contra os filhos de Esaú, teus irmãos, pois nada na sua terra pertence a vocês, mas vocês podem comprar comida deles, por dinheiro, e comê-la, e vocês podem comprar água deles, por dinheiro, e beber. 7. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Deus. 8. E os filhos de Israel andaram pelo deserto, dando voltas pelo caminho do monte Sinai por um longo tempo, e não tocaram nos filhos de Esaú, e eles continuaram naquele distrito por 19 anos. 9. Naquele tempo morreu Latinus, rei dos filhos de Xitim, no 45º ano do seu reinado, que é o 14º ano da partida dos filhos de Israel do Egito. 10. E o sepultaram no lugar que ele havia construído para si mesmo, na terra de Xitim, e Abinas reinou em seu lugar por 38 anos. 11. E os filhos de Israel passaram dos limites dos filhos de Esaú, naqueles dias, no fim de 19 anos, e eles vieram e passaram a estrada do deserto de Moabe. 12. E Deus disse a Moisés: não provoques Moabe, não lutem contra eles, porque não os darei nada de sua terra. 13. E os filhos de Israel passaram a estrada do deserto de Moabe por 19 anos, e não lutaram contra eles. 14. E, no ano 36º da saída dos filhos de Israel do Egito, Deus feriu o coração de Sião, rei dos amorreus, e ele declarou guerra, e saiu para lutar contra os filhos do Moabe. 15. E Sião enviou mensageiros a Beor-Janés, filho de Balaão, conselheiro do rei do Egito, e seu filho Balaão, para amaldiçoar Moabe, a fim de que pudessem ser entregues na mão de Sião. 16. E os mensageiros foram e trouxeram Beor, o filho de Janés, e Balaão seu filho, de Petor na Mesopotâmia. Assim Beor e Balaão, seu filho vieram para a cidade de Sião, e eles amaldiçoaram Moabe e seu rei, na presença de Sião, rei dos amorreus. 17. Então Sião saiu com todo o seu exército, e ele foi para Moabe e lutou contra eles, e ele os sujeitou, e Deus os entregou nas suas mãos,
E Sião matou o rei de Moabe. 18. E Sião tomou todas as cidades de Moabe na batalha. Ele também tomou Hesbom deles, pois Hesbom era uma das cidades de Moabe. E Sião colocou os seus príncipes e seus nobres em Hesbom. E Hesbom pertenceu a Sião naqueles dias. 19. Portanto, os faladores de parábolas Beor e Balaão, seu filho, proferiram estas palavras, dizendo: Vinde a Hesbom, a cidade de Sião, será construída e estabelecida. 20. Ai de ti, Moabe! Tu perdeste, ó povo de Quemoge! Eis que isto está escrito no livro da lei do Senhor. 21. E quando Sião tinha conquistado Moabe, ele colocou guardas nas cidades que ele havia tomado de Moabe, e um número considerável de filhos de Moabe caíram na batalha, na mão de Sião, e ele fez uma grande captura deles, filhos e filhas, e ele matou seu rei. Assim Sião voltou para sua terra. 22. E Sião deu numerosos presentes de prata e ouro para Beor e Balaão seu filho, e despediu-os, e eles foram para a Mesopotâmia para sua casa e país. 23. Naquele tempo, todos os filhos de Israel passaram de estrada do deserto de Moabe, e voltaram e rodearam pelo deserto de Edom. 24. Então, toda a congregação veio ao deserto de Sim no primeiro mês do 40º ano de sua partida do Egito, e os filhos de Israel habitaram ali em Kadesh, no deserto de Sim, e Miriam morreu e foi enterrada lá. 25. Naquele tempo, Moisés enviou mensageiros para Hadade, rei de Edom, dizendo: Assim diz o teu irmão Israel, deixa-me passar, peço-te, pela tua terra, não vamos passar pelo campo ou vinha, não vamos beber a água do poço, vamos caminhar na estrada do rei. 26. E Edom lhe disse: Tu não passarás pelo meu país. E Edom saiu para encontrar os filhos de Israel com um povo poderoso. 27. E os filhos de Esaú recusaram em deixar os filhos de Israel passarem por suas terras, de modo que os israelitas se foram deles, e não lutaram contra eles. 28. Porque antes disso, Deus ordenou aos filhos de Israel, dizendo: Vocês não devem lutar contra os filhos de Esaú. Por isso os israelitas foram-se deles e não lutaram contra eles. 29. Então os filhos de Israel partiram de Kadesh, e todas as pessoas chegaram ao monte Ua. 30. Naquele tempo Deus disse a Moisés: Diz a teu irmão Arão que lá ele vai morrer, pois ele não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. 31. E Arão subiu, segundo a ordem de Deus, ao monte Ua, no 40º ano, no 5º mês, no primeiro dia do mês. 32. E Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no monte Ua. Continua.